para nós, para todos quantos já leram ou todos quantos virem a ler. Ele fala da soberania de Deus e da sua soberana vontade também. Ele faz todas as coisas e o conselho dele permanecerá de pé. Toda a vontade do Senhor é feita. Ele é Senhor sobre toda a obra da criação, portanto nada pode escapar, nada pode impedir que ele haja, nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus, os desígnios de Deus. Nós vamos fazer essa caminhada e fazer uma caminhada em algumas horas, 6 horas aproximadamente. Uma caminhada em 6 horas para o período de 6 milênios. De Cristo para cá, não vamos focar. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, louvado exaltado seja o teu nome, porque tu és o Deus soberano, o teu conselho está direto. O Senhor sempre fez e sempre fará a tua vontade. E a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Nós ainda que não entendamos muita coisa, não entendemos dele, mas aquilo que o Senhor já revelou a nós nos alegramos com o Senhor por tudo quanto o Senhor revelou a nós. E Cristo é o ápice dessa revelação, porque Ele é o próprio Deus conosco, Emmanuel. É só o Senhor que nos abençoe nesta caminhada bíblica, nos abençoe nessa noite, abençoe cada irmão, e diz o nosso coração, meu Deus. Não queremos fazer nada, nem falar nada, e nós mesmos não há nenhuma pretensão, não há nenhuma intenção de falar coisas para ostentar alguma coisa para mim, não é nada disso, mas eu peço ao Senhor que nos conduza e acrescente ao coração de cada um de nós aquilo que o Senhor quiser acrescentar, quanto a esclarecer coisas que ainda possam estar escuras. Para isso nós precisamos da ação do teu Espírito, agir em cada um de nós. Dá-nos a tua direção, a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. O objetivo principal dessa caminhada, a luz das narrativas bíblicas, pontuarmos na linha do tempo os principais eventos ocorridos desde a criação. Em parênteses, no princípio, porque o primeiro versículo da Bíblia começa assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós faremos essa caminhada até Cristo, com outro objetivo, abordarmos sobre a palavra da profecia, quando
Mudou de repente. Pegando a mesa não. E aí, depois de um tempo, T1 não revelado, houve a queda do anjo formado por luz. Coloquei lá em parênteses Lúcifer, porque é um termo não bíblico e criaram. Passagem, creio que sim, né? Se não, está lá em Apocalipse 12, 4, fala acerca
desse anjo aí, que é o portador de luz, que arrastou 1/3 das estrelas. O tempo então não revelado vai do primeiro ato criativo de Deus à queda dos anjos. Primeiro ato criativo, irmãos, devemos entender esse no princípio criou. O termo criou, a análise desse termo na sua exegese é a seguinte: é criar do nada. A teologia chama isso aqui de a criação imediata no sentido de que o Criador não usou nada como meio para criar, ele criou do nada. A nossa cabeça é muito pequena para entender isso, para alcançar como que Deus, sendo eterno, ou seja, não foi criado por ninguém, ele é Deus subsistindo desde antes da fundação do mundo. Num dado momento ele disse, eu costumo falar assim, Deus disse, tem um plano, e o plano já estava pronto. Não é como nós que para planejar a reforma de uma casa precisamos de contratar pessoas experientes, profissionais da área, aí eles desenham, vão fazer os cálculos daquilo que precisa, seja para reformar ou seja para construir. Vamos pensar em construção, e aí vem o arquiteto, ou vem o engenheiro, sei lá, depois vem o executor. Tudo tem que ser muito bem planejado e mesmo assim sujeito a erros, e Deus não. O Deus Todo-Poderoso simplesmente disse, tem um plano, e ele já começou a executar. No princípio então, criou Deus os céus e a terra, e ele criou os céus, quer dizer, criou todas as coisas, é a chamada criação imediata, o primeiro ato criativo de Deus. E os teólogos, de um modo geral, concordam com isso, um primeiro ato criativo e um segundo ato criativo. O segundo ato criativo é aquela criação então mediata. Se uma foi imediata, não usou matéria-prima, a criação mediata, nesta, Deus usou a matéria-prima. Por exemplo, durante os 6 dias da criação, que é o período T2, ele passou o primeiro dia, 24 horas, manhã e tarde do primeiro dia, é assim que está registrado em Gênesis, e aí, a partir do verso 4, e vai, manhã e tarde, no último dia da criação mediata, Deus então formou o homem. Observe que agora o verbo não é criar, não é bará, porque bará é criar do nada, é a criação imediata. E formar, por exemplo, o homem, as plantas, os animais, já foi a partir da matéria-prima. Então Deus, na sua economia, ele fez exatamente isso, uma criação imediata e uma criação mediata. E o foco ali então é a terra, a partir do verso 3 e subsequentes. O período T3, então observemos ali, no final do período T2, 6º dia, Deus formou o homem, não é isso? E o homem ali é o homem Adão. Pode voltar. É o homem Adão. O nome de Adão, esse Adão no português, lá no texto é Adão. Por que Adão? E se você olhar no capítulo 5, verso 2, você vai observar que Deus chamou o homem e a mulher que ele formou de Adão. Deus chamou os dois de Adão. Só que para traduzir, os tradutores obviamente tinham que fazer diferença entre homem e mulher. Então o termo Adão, para Adão, foi traduzido assim. E a mulher, ela continua recebendo lá no texto hebraico o nome de Adão, mas na hora de traduzir, traduz convenientemente como mulher. Os dois foram chamados por Deus de Adão, exatamente por ser parte da palavra Adamá. Adamá é terra. Então Adão, ou Adão, de Adamá. É só pensar no A e no H na frente, Adamá. E aí o termo Adão. Quando Deus forma o homem, Deus o deixou sozinho lá no Éden, deu a ele algumas atribuições, inclusive falou acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não poderia comer, porque se ele comesse, certamente, Deus disse, morrerás, ele está falando para um homem apenas, certamente morrerás, e ali ele fica sozinho por um tempo. Depois então é que Deus o submete a um sono profundo, e a partir dele formou a mulher. A mulher então foi formada a partir do homem, matéria-prima, novamente criação mediata. Depois de um tempo,
depois que ele formou a mulher, aquele tempo T3 é o tempo também não revelado, período da inocência. Esse inocência ali, entre aspas, citado, é alguém que cunhou esse termo, mas é para referir-se ao homem e à mulher no período em que eles viveram segundo o estado original em que foram criados. Inocência porque eles conheciam apenas o bem, é nesse sentido. Eles conheciam plenamente a Deus, ou seja, mantinham plenamente no sentido assim, plenamente não é próprio não, mas conheciam profundamente, e a relação com Deus era íntima. Durante esse período de inocência, então, é o período em que eles permaneceram segundo o estado em que foram criados. A pergunta, é lógico, qualquer pergunta que for feita nesse sentido de tempo, não há resposta. É uma interrogação, não há revelação a respeito disso. Penso que houve sim um intervalo de tempo ali. Quando você... todos os materiais que eu já li na área da teologia, a impressão que eu sempre tive foi essa. Você vai lendo os compêndios, lendo a teologia, o que os escritores, o que os teólogos escreveram da teologia sistemática, e em todos a impressão que eu tive é que o homem foi criado, depois a mulher foi criada e eles pecaram como se fosse quase que de imediato. Mas não podemos conceber dessa forma. Entre a formação do homem e a formação da mulher já houve um tempo, correto? Basta ler que você vai saber. Deus deixou o homem sozinho, deu a ele algumas atribuições, conforme eu disse, inclusive dar nome aos animais. Depois de ter dado nome a todos os animais, Deus, a expressão é assim, viu Deus, que não era bom, Deus viu e disse assim, não é bom que o homem esteja só. A forma de entendermos essa narrativa, naquele sentido, em que Deus viu que o homem não poderia ficar só, causa uma impressão para quem está lendo, assim, se não prestar atenção, é como se fosse assim, Deus viu que o homem não poderia ficar só, na linha do tempo do homem, Deus vendo, mas não é isso não. Deus no seu plano, ali Gênesis 1:1, quando ele falou assim, eu tenho um plano e começou a executar, ele já tinha tudo delineado, ele já tinha tudo. Esse negócio de, Deus viu, então Deus percebeu, isso é uma linguagem meramente humana, né? Tem as explicações a respeito disso, a forma em que nós atribuímos a Deus uma ação como se fosse humana, né? Antropomorfia, antropopatia, são termos esquisitos aí, mas deixa isso aí, só para vocês terem uma ideia, que quando Deus, o escritor diz assim, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, ele já viu isso na eternidade passada. Aquele ET ali, nesse aí, assim, ET lá, ET-PAS, eternidade passada, demonstrada por aquele arco ali em vermelho. Então, nessa eternidade passada, exatamente pelo fato de não termos revelação em que época que foi, ficam os intervalos sem respostas em termos de tempo. Depois de um tempo, então, entrou o pecado na esfera humana. Lembrando que o Satanás, quer dizer, esse anjo portador de luz, Satanás, ele já estava no planeta Terra, correto? Quando Deus formou o homem, ele estava lá. Quando Satanás vai lá assediar a mulher, não pensem vocês que Deus formou o homem, depois formou a mulher e Satanás imediatamente já chegou, já se encostou lá e já foi tentar a mulher. Lendo parece que é isso, mas não é nada disso não, ele não é besta, ele tem Satanás, ele é muito sabido e ele pesquisou, ele analisou, ele acompanhou os passos da mulher, ele acompanhou os passos do homem, ele acompanhou os passos dos dois quando juntos ali, com as suas curiosidades em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele foi sondando até ter todos os dados, e até achar ocasião propícia para levar o homem à queda, e ele foi exatamente usar quem? A mulher, porque ele analisou, ele acompanhou os passos de um e de outro,
Certamente, claro que ele fez isso. Não foi simplesmente formou ali e tal, caíram. Não, tem um tempo sim. Viveram um tempo sim de comunhão com Deus, comunhão íntima, os dois ali nus, sem se envergonhar. Amanhã, quando for focar sobre a família, eu vou retomar esse ponto aí a gente explora ele um pouco melhor. Vamos considerar. Tem alguma pergunta sobre isso aí? Tá tranquilo? Esse período antes da queda, tá tranquilo? Se tiver dúvida, irmão, você pode perguntar, viu, meu irmão? Você pode perguntar. Se precisar, a gente deixa até um microfone à disposição. É lógico que serão muitas informações e não tem como armazenar isso tudo, claro. Digamos 10%, 15%, para quem gosta de anotar e tem esse hábito, anota mesmo. Porque serão tantas informações que, eu não sei, mas vocês já estão acostumados a receber muita informação mesmo, né? Então mais um caldeirão aqui não vai ter problema não. Ali são apenas, eu apenas pontuei para eu ter uma sequência aqui. Nós vamos caminhar agora da criação a Abraão. Já falei sobre a criação, falei da queda, agora pecado original, por exemplo, na esfera humana. O pecado original na esfera angelical e o pecado na esfera humana. Na esfera angelical, naquele gráfico anterior, a gente mostrou, no final do tempo T1, houve a queda. Essa queda desse portador de luz, desse líder, até por inferência, a gente entende que ele era um líder, assim como Miguel e Gabriel são. Então, esse anjo aí, esse terceiro príncipe angelical, ele era responsável por 1/3, então tinha 1/3 sob a sua liderança. Miguel, por inferência, por causa dessa referência, então olha bem, referência e inferência. Temos a referência de 1/3. Como eles são três príncipes, já que Miguel é arcanjo, Gabriel também, embora a Bíblia não o chame de arcanjo, mas ele é um príncipe também. O outro também príncipe. Um liderava 1/3, continua liderando, mas caídos agora, como Nefilim. E 1/3 está sob o comando de Miguel e 1/3 sob o comando de Gabriel. Correto? Miguel é um príncipe angelical que defende o reino de Deus, o seu ministério está ligado ao Deus, que a teologia chama de Deus Pai. Miguel, então, Deus Pai, Gabriel ao Espírito Santo. Por exemplo, todas as vezes que o anjo Gabriel, todas as vezes que há uma revelação a ser dada, a ser transmitida, é o anjo Gabriel que veio. Lembra de alguma passagem que fala disso? Eu vou dar um exemplo aí mais recente, 2000 anos só, né? Para não buscarmos lá mais 2 antes de Cristo, então vamos pegar de Cristo. Maria, Gabriel. Daniel também, quando o anjo vem, é Gabriel. Gabriel, então, o seu ministério é afim com o Espírito Santo. Miguel, com Deus Pai, e possivelmente esse infeliz aí, Jesus. Esse príncipe angelical caído, chamado de Satanás. Agora, o seu ministério era, provavelmente, por causa dessas referências, sobrou, né, Jesus, e é possível que o seu ministério era ligado a Jesus. O pecado na esfera humana, mencionamos rapidamente aqui, a mulher foi assediada e ela foi escolhida por Satanás para ser aquela que daria o primeiro passo. E quando ela entrega do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem e ele come, foi exatamente nesse momento, foi o momento em que o pecado entrou. Quando a mulher tomou do fruto e comeu, não aconteceu nada, porque a ordem foi dada para o homem. Ela não havia sido nem formada ainda. Obviamente que ela tinha responsabilidade, porque Adão falou isso para ela. Mas ela tinha o livre-arbítrio, totalmente livre. E ela poderia ter dito não. Particularmente eu penso que Adão não meteu a colher no meio por respeito.
uma vez que ele tinha o livre-arbítrio e ela também, eles estavam em pé de igualdade. Então ele não precisava de se envolver com isso. Isso é uma ideia minha, irmãos, é apenas uma conjectura. Porque eu até me oponho a um escritor aí, Larry Crabb, porque ele tem um livro, ele publicou um livro intitulado O Silêncio de Adão, e ele faz uma análise sobre o silêncio de Adão de uma forma que não dá para concordar. Eu não concordo, porque ele pega Adão antes do pecado e trata Adão como, analisa Adão como analisa o homem depois do pecado, e são duas coisas totalmente distintas. O homem antes do pecado, ele tinha uma comunhão íntima com Deus, possuía o livre, totalmente livre, arbítrio, e o homem depois do pecado morreu simplesmente. Como vai comparar Adão antes do pecado com o homem depois do pecado? Não dá. E aí penso que ele não ficou com ela mesmo, ela comeu, ele também comeu, e aí morreram imediatamente. O pecado dos nossos primeiros pais, o dilúvio. Bom, quando o pecado entrou, começa-se então a contagem do tempo. Por que começa ali, imediatamente após a queda? A Bíblia não registra nada do tempo anterior, do período anterior, conforme eu mostrei ali e comentei, não registra. A Bíblia começa a registrar, por exemplo, em Gênesis 5, é a genealogia de Adão, diz assim, né? A genealogia, acerca de Adão: ele viveu 130 anos e gerou a Sete. Depois que gerou a Sete, ele teve filhos e filhas, e aí o texto diz que ele viveu mais 800 anos, quer dizer, ele teve filhos e filhas, viveu Adão mais 800 anos, e todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Os demais, a narrativa é a mesma coisa, só muda o nome da pessoa e o tempo que viveu. Sempre assim, todos os dias foram tantos e morreu. Por quê? Começou a contagem de tempo. Lá em Romanos 6, 23, está escrito: o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Salário se recebe depois que se trabalha. Mensalista recebe depois de 30 dias. Adão viveu 930 anos e recebeu o salário. Morte. Aí a morte do corpo. Porque Adão foi salvo. Ele foi salvo quando? Quando o pecado entrou na esfera humana, Deus chamou o homem Adão, chamou a mulher, chamou a serpente, Satanás, a serpente mesmo e Satanás nela. E aí Deus dá a sentença para Satanás, fala para o homem acerca das consequências do seu pecado, fala para a mulher acerca das consequências do seu pecado, está registrado em Gênesis 3, a partir do verso 15. O verso 15 é para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este resgata o seu descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira revelação de Deus ao homem que morrera. Então Deus começa a se revelar ao homem em Gênesis 3,15, e essa revelação, ela foi progressiva na linha do tempo Cronos. Ora, se o homem morreu, ele morreu espiritualmente, não morreu? Perdeu a comunhão com Deus. A morte entrou também no físico, mas ele teria que receber o salário da morte, que é o salário do pecado é a morte, mas espiritualmente ele morreu. Quando Deus então dá essa sentença para Satanás, ele vira para o homem e fala acerca das consequências do pecado. E aí ele fala sobre a terra agora produzir cardos e abrolhos. Fala para a mulher acerca da multiplicação das dores de parto. E aí vem uma questão: já que multiplicou as dores, para multiplicar tinha que ter, e se teve, foi parturiente. Se deu ou não deu, teve ou não teve filhos? Essa pergunta fica aí para responder quem quiser, porque eu não vou responder aqui agora, não posso não. Não tem muita resposta para isso não, é apenas um questionamento. Multiplicou as dores do parto, né? Se a dor fosse zero porque não teve filhos, 0 vezes 20 ou vezes 100 é zero.
se tem resultado, as mulheres sabem disso, as mães, para dar à luz a um filho, então multiplicou bastante, né? Deve ter multiplicado bastante. As mulheres que o digam, pelo grito, pelos gemidos que elas dão, e tem que morder até uma fralda, sei lá, é porque dói demais mesmo, né? Então não é brincadeira não. Então as consequências terríveis do pecado. Genealogia dos capítulos 5 e 11. Irmãos, depois que o pecado entrou na esfera humana, o texto diz que nasceu Caim e depois nasceu Abel. Olhe que quando Deus revela para o casal que dela nasceria o descendente dela que esmagaria a cabeça de Satanás, a mulher, agora a mulher Eva, porque quem deu o nome de Eva para a mulher Adã, foi o homem Adão. O homem Adão deu o nome para sua esposa, que era Adã também, de Eva, a mãe dos viventes, de todos os viventes. E quando Eva deu à luz a Caim, ela diz assim, que teve aquele varão com o auxílio de quem? Do Senhor, né? Com o auxílio do Senhor. Esse termo auxílio aqui, o termo auxiliadora para a mulher, o termo auxílio para Caim, esse termo significa lá no hebraico, salvação. Então para Eva, Caim seria já a salvação deles. Para ela já seria o cumprimento daquilo que Deus acabara de revelar pouco tempo antes, né? Estava enganada. Isso só vai acontecer mais de 4.000 anos depois. Mais de 4.000 anos depois é que Cristo nasce. O descendente da mulher, então, vai nascer mais de 4.000 anos depois. Mas ela achou que era. O que nós podemos aprender com a genealogia do capítulo 5? Muita coisa. Por exemplo, são 10 gerações até Noé. Porque Caim matou Abel. Abel era piedoso, Caim ímpio, não é isso? Rebelde, desobediente, não seguiu aquilo que os pais seguiram. Porque quando Deus se revela, começa a se revelar no versículo 15 do capítulo 3, logo em seguida, depois que ele deu as sentenças para os três, Satanás, para o homem e para a mulher, ele revela. No verso 21, está escrito que Deus providenciou vestimenta, no singular, de pele e cobriu a nudez do homem e da mulher. Você perguntaria, não, mas eles estavam cobertos com folhas de figueira, não é isso? Porque quando o pecado entrou, sentiram vergonha um do outro. Hoje o negócio virou, né? Hoje a falta de vergonha está por aí, não estão nem aí de ficar pelado. Fica pelado dentro de táxi, andando na rua pelada, aí você vê uns troços malucos assim. Mulher tirando a roupa num programa de televisão que ela dirige, fica de 2 peças ali, tá uma aberração, um negócio maluco demais da conta. Mas lá, os nossos primeiros pais, quando o pecado entrou, eles já estavam acostumados a ficar nus. Vou usar o termo pelado para escancarar aqui, mas nus mesmo, já estavam acostumados, mas quando o pecado entrou, eles sentiram vergonha um do outro e cobriram a nudez deles com folhas de figueira. Mas folhas de figueira é método do homem para a justificação, mas o método de Deus é o sangue, e aí ele derramou sangue de um animal ou 2 e providenciou vestimenta. Está no singular. Exatamente por isso, porque o homem Adão teve que receber a sua, e é pela fé, e a mulher teve que receber a sua também, e pela fé. Mas como substituir? Nós estamos cobertos, mas Deus simplesmente fez isso, nada, profundamente fez isso. Eles entenderam, aceitaram a vestimenta de pele, foram cobertos, e então Deus ali os justifica. A aceitação da vestimenta de pele é dizer não, significou isso para Adão e para a mulher, para Eva, não ao nosso método e sim ao método de Deus, que nunca mudou, porque Deus é irrevogável em suas ações. Ele derramou o sangue ali, o homem não sabia de nada ainda, mas ele haveria de revelar acerca dessas coisas, mas já apontava
para o descendente da mulher que viria depois, que é o Cristo, a quem nós temos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Então nós somos justificados pelo sangue também, e eles foram justificados porque houve derramamento de sangue. Quando disseram sim, foram justificados, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está lá em Hebreus. Aprendemos também com a genealogia do capítulo 5 o seguinte: depois que Caim matou Abel o piedoso, ele como ímpio, como rebelde, desobediente aos pais e desobediente a Deus, foi rejeitado. Depois que ele mata Abel, a linhagem piedosa deixou de existir. Mas aí Deus concede a Adão e a Eva um filho chamado Sete. O nome de Sete significa substituto. Substituto de Abel, uma espécie de resgate da linhagem piedosa. E aí todos os nomes que aparecem ali nessa genealogia, penso que todos eles eram piedosos. Então nós começamos com Sete, depois vem Sete, Enos, Cainá, Malaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Se você olhar para as escrituras, 5 deles, nós temos revelado aí que 5 foram piedosos: Adão, Sete, substituto de Abel; Enos, a Bíblia diz que com ele começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí vai Cainá, Malaleel, Jered. Enoque andou com Deus e foi trasladado. E ainda tem logo em seguida, logo depois, na sequência aí, Noé, piedoso também. Somando os números aí, os números são somados assim: viveu Adão 130 anos e gerou a Sete. Sete viveu não sei quanto, 107 anos, sei lá, 106, e gerou Cainá. Se você somar, colocar isso na coluna da direita e somar, você eu já fiz esses cálculos, nós vamos alcançar o número 1656 da queda até o dilúvio. Fazendo o somatório parcial até determinado nome, a gente descobre o seguinte: todos eles morreram antes do dilúvio. O homem que mais viveu sobre a terra foi Matusalém, e ele viveu 969 anos, e ele morreu, de acordo com esses cálculos, a partir da genealogia do capítulo 5, ele morreu no ano do dilúvio. Ou seja, considerando que 5 são piedosos, conforme registrado e mencionei, penso que os outros também foram, mesmo que não tenha nada escrito sobre eles. Sabe por quê? Porque todos eles morreram de morte natural. Quando o dilúvio veio, matou a todos, mas esses da genealogia morreram antes do dilúvio. Então eu penso que eles foram piedosos, sim. Piedosos, morreram confessando aí não a Cristo, mas o método de Deus, porque a porção de revelação que tinha para eles era essa: derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue foi instruído por Deus. Deus instruiu ao homem, a Adão e a mulher. Sabe por quê? Porque Abel não tirou isso atrás da orelha dele, não. Ele aprendeu isso com o pai. Ele foi e ofereceu da primícia do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Aquela oferta é a oferta de holocausto, embora não apareça a palavra holocausto ali, só vai aparecer depois do dilúvio. Em Gênesis 8:20, Noé oferece holocausto. Ora, como que Noé ofereceu o holocausto? E o texto diz que é holocausto, sendo que só entrou na lei depois, porque lá o que Deus fez foi holocausto. E por que a Caim não fez isso? Só porque ele era agricultor? Não, é porque ele era rebelde mesmo, incrédulo, perverso. Não adianta ficar querendo defender Caim não, viu, irmãos? Tem uma axiologia aí que é um problema. Não, mas não. Aí vai no jogo dele, né? Ele deve ter pensado assim: não tem nada a ver, meu irmão é pastor de ovelhas e eu sou agricultor. Ele oferece do rebanho dele, eu ofereço da minha agricultura aqui. Aí alguns crentes dão razão para Caim. Tem que dar razão coisa nenhuma. Rebelde é rebelde.
E não tem conversa não, rebelde você não tem que passar a mão lá na lei, era assim, né? Filho rebelde quanto mais, apedrejamento. Aqui ninguém apedreja ninguém com pedra não, né? Pode apedrejar até matar com a língua, metendo a lenha nele, falando mal e tal, odiando, aí tá matando mesmo, homicida, né? Jesus disse isso. Então o padrão nosso é mais elevado ainda, porque o negócio lá era olho por olho, agora não é não. Bom, os antediluvianos, então, a história deles é essa. Termina ali essa genealogia, todos eles morreram, veio o juízo universal. O dilúvio foi juízo de Deus, foi o primeiro juízo universal. E Cristo nos revela, já nos revelou, está aqui, está escrito, está revelado, que assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem, não é isso? Nos dias de Noé casavam-se, davam-se em casamento, juntavam, né? Amaziavam, faziam tudo quanto é coisa, e veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Somente 8 pessoas se escaparam. Nos dias da vinda do Filho do Homem, estão fazendo a mesma coisa já e muito pior. Sei lá, parece que é pior, não sei. Olhando para Sodoma também, que foi destruída pelo pecado que praticavam, hoje Sodoma já perdeu há muito tempo, né? Sodoma estava até boa, se for comparar com hoje, né? Boa, né? Viu, irmãos? Ó, misericórdia, tá? Entre aspas aqui, comparando. O troço em Sodoma era um perverso demais da conta. Só que hoje está muito mais perverso. Parece-me, né? Não sei se essa é a impressão que vocês têm, mas eu tenho essa impressão. É muito semelhante, né? Só que hoje a gente... Porque é no mundo inteiro, então agrava-se mais, né? Os antediluvianos, então, eles viveram assim. Noé, quando foi chamado por Deus para construir a arca, Deus deu lá o modelo, as dimensões, como ele deveria fazer, e à medida que ele foi construindo a arca, junto ali com seus filhos, Sem, Cão e Jafé, durante um período de cerca de 120 anos, ele ficou trabalhando, mas os filhos, construindo essa arca, e obviamente falando do que haveria de vir. Ninguém creu, todos igualmente pereceram. Irmãos, eu vou voltar aqui, que eu me lembrei de um detalhe sobre Caim. Caim foi tão mundano que ele construiu uma cidade e colocou o nome na cidade que ele construiu de Enoque, o nome do seu filho. Enoque, cidade com o nome do Enoque, nome do filho dele. Logo depois, a quinta geração de Caim, ele foi o primeiro polígamo, no capítulo 4, hein? Logo em seguida, poligamia já na linhagem de Caim. Aí o sujeito lá, Lameque, ele é um outro Lameque, não é aquele outro do capítulo 5 não. Lameque teve 2 mulheres, Ada e Zilá, polígamo. Os filhos dele, um dedicou-se a fazer armas brancas, perito, o outro perito em instrumentos. E o que a gente entende é que para que haja os embalos da noite em uma cidade é preciso de quê? De arma, porque o sujeito quer se defender, se alguma confusão pintar, então ele está armado. E então ele fez isso, armas brancas de bronze. Bronze é metalurgia, e de ferro, siderurgia. A tecnologia lá era avançada. Esse pessoal incrédulo aí, metido a conhecedor de muita coisa, chama o homem, nessa época, não sei se é nessa época, eles chamam até bem depois de homem da caverna. Que caverna? Aquele homem curvado de Darwin, não tem nada disso não. O homem era inteligente, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com inteligência, perdeu muito por causa do pecado. Mas esse homem dominava metalurgia naquela época, irmãos. Que época era essa? É só calcularmos aí, lá no início das gerações, pegando 4.000 anos desde que o pecado entrou até Cristo, dá mais de 4, uma cronologia que eu fiz aqui, dá 4.100 e poucos anos. Então, digamos, 3.500 anos mais ou menos, antes de Cristo, dominando
siderurgia e metalurgia. O outro dedicou-se a instrumentos musicais. Então esse negócio de cidade, eu costumo dizer que cidade não é de Deus não. Nós estamos embolados aí na cidade, mas isso não penso que é porque ele disse o seguinte: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Não é isso? Multiplicai-vos e enchei a terra. O princípio da rebelião é essa: vamos nos ajuntar. O princípio de Babel foi esse: vamos nos ajuntar, vamos ficar aqui juntos. Mais uma cidade. Esse bisneto de Noé, chamado Nimrod, ele construiu 8 cidades, 4 na planície de Sinear, na Mesopotâmia, transpôs o rio Eufrates e construiu mais 4. E de lá para cá, só cidade, 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 cidade. Nós estamos aí. Uma metrópole como São Paulo, a tragédia. Se tivesse espalhado no planeta Terra aí, teria se dado muito melhor, né? Agora está agarrado todo mundo dentro d'água lá, não tem jeito de sair. E conosco também não está longe disso também não, né? Jesus voltando, nós vamos ficar livres desse dilúvio que está aí. Pós-diluvianos, Babilônia, quem foi e o que é? Babilônia. Como surgiu? Esse termo Babilônia surgiu onde? Como? Falei sobre o Nimrod, né? O princípio do reino de Nimrod foi Babel. Bab é portal, porta, e El, Deus. E essa terminação, esse sufixo El, inicialmente é uma referência aos deuses pagãos. Israel, o povo de Israel depois acabou, isso foi incorporado. El Shaddai, ou como prefixo ou como sufixo, ele foi incorporado na cultura judaica, mas lá no início era dos deuses pagãos. Por exemplo, Babel, o princípio do seu reino, no caso aqui de Nimrod, está no capítulo 10 essa narrativa, foi Babel. Bab, portal dos deuses, El aí, ou do Deus, mas depois isso foi proliferando, ficou com esse termo no singular, mas é uma referência aos deuses. E a Babilônia, segundo alguns, é por causa de um dos deuses chamado Ilu, Deus Ilu. Aí Babel, Ilu, Babilu virou Babilônia. Geograficamente era uma cidade, ela existiu na Mesopotâmia, berço das civilizações antigas, e quando Abraão foi chamado, então a Babilônia já existia, esse paganismo, esses povos pagãos já existiam e em grande número. Quando Abraão foi chamado, ele foi chamado mais ou menos, volta lá naquele slide da linha do tempo, olha lá, 1656 anos é o tempo T4 ali, que foi o período da queda até o dilúvio. Do dilúvio até a chamada de Abraão, esses números ali, irmãos, foram números assim que eu calculei baseado nas narrativas bíblicas e também me apoiando em datas históricas conhecidas e reconhecidas. Por exemplo, fazendo uma caminhada de lá para cá, aqueles números vão aparecendo porque eu fui pontuando algumas datas conhecidas. Eu não coloquei ali, mas estou só explicando. Daí, do dilúvio até a chamada de Abraão, cerca de 357 anos. Normalmente as pessoas, na teologia você vai ver cerca de 400. Aí eu trago um número mais preciso, baseado único e exclusivamente nas narrativas bíblicas. Eu não pego outras hipóteses não, só no que está narrado. 646 então foi da chamada de Abraão até o Êxodo. Pode voltar lá para aquele slide? Então, Israel. Quem foi Israel? Todos vocês creio que sabem. Abraão foi chamado de onde? Também da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. E quando Deus o chamou e fez com ele uma aliança, ele tinha 75 anos de idade e Sarai tinha 65, a diferença de idade 10 anos. Sarai era estéril, mas quando Deus fez aliança com ele, com Abraão, a aliança abraâmica, Deus estabeleceu ali algumas questões da aliança, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei,
me farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa foi a aliança com Abraão. Ora, para ser pai de nação, obviamente tem que ter filho, e ele aguardou isso, aguardou e o filho não veio, na cabeça dele, bom, está demorando. 11 anos depois, quando ele estava com 86 anos e Sarai com 76, ela com a impaciência de matar, possivelmente, como aquela de Sansão, foi para Abrão e disse para ele que era para tomar a serva Agar dele e dar um filho a ela. Desobediência, né? Desobediência, não aguardaram. E aí Abrão acabou fraquejando e possuiu a serva Agar e teve o filho Ismael. Só que, irmãos, Deus, ele não nos tem por inocente quanto àquilo que ele fala, e ele não tem conversa com Deus não, ele é isso mesmo. Olha o que aconteceu, quando eles pecaram contra Deus, e aí foi pecado mesmo, né? E sofreram consequências, porque Ismael deu muito trabalho lá no seio da família, depois que nasceu Isaac. Mas se você der uma lida depois em casa, você vai para o capítulo 16 de Gênesis, no último versículo do capítulo 16, fala sobre o nascimento, está falando sobre Ismael, o nascimento dele. E no versículo 1 do capítulo 17, ou seja, no versículo seguinte, entre o último e o primeiro, houve um intervalo de 13 anos. E aí eu penso, 13 anos de silêncio. É um pensamento meu, tá? Já que não tem nada registrado, Deus ficou em silêncio. Quando Ismael alcançou a idade de 13 anos, Deus volta e diz para ele que dentro de um ano ela daria a luz. Ela ficou escutando a conversa atrás da porta, lá na tenda, porta não, né? Lá na tenda, e ficou dando risadinha lá, né? Como pode, né? Ele com 99 anos e ela com 89, estéril. Como? Não acreditou não, mas promessa de Deus é irrevogável e ele não falha. Ela